Paz, meus queridos, paz para você que está nos assistindo agora, esse nosso culto, né? Mais um culto online. Nós esperamos ansiosamente poder estar fazendo o nosso culto na igreja, com os nossos irmãos, mas ainda não é possível, nós estamos esperando. Mas mesmo assim, quero dizer que temos saudades de todos, tenho muita saudade de todos, e eu gostaria de dar início a esse culto, lendo com vocês o Salmo 106, que com certeza é um salmo conhecido de vocês. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Esses salmos é um bem-dizer ao Senhor, um agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nesse salmo em especial é contada a história de Moisés, do povo sendo libertado do Egito. E se você continuar lendo, porque ele é bastante extenso, você vai ver que o tanto de coisas que Deus fez para aquele povo, e muitas vezes eles foram mal agradecidos, não é? Ingratidão é muito triste, além de ser uma palavra muito ruim. Ser ingrato é muito ruim. Mas nós, com esses salmos, com esse que eu li agora, do 1 ao 5, a gente vê que o salmista agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. E nós também devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até o dia de hoje. A sua guarda, a sua proteção, nos guardando no trabalho, nos guardando em casa, nos guardando em todos os momentos. E eu agradeço a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. E eu tenho certeza que Deus tem feito na sua vida a mesma coisa que tem feito na minha. Guardado o nosso coração e tendo nós um coração agradecido com o Senhor. Eu gostaria que você baixasse os seus olhos, fechasse os seus olhos, e nós vamos orar para nós darmos início ao nosso culto. Senhor meu Deus, como diz aqui o salmista, ele rende graças a Ti por todos os seus feitos. E nós sabemos que o Senhor tem feito muita coisa por nós. Não estamos nem a falar do que o Senhor fez para o povo de Israel, mas o que o Senhor tem feito conosco. Quando o Senhor ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, ouve quando estamos angustiados, quando estamos desesperados, o Senhor nos ouve e nós Te agradecemos por isso. Nós gostaríamos de dar início a esse culto, Senhor, louvando o Teu nome, rendendo graças a Ti. No nome de Jesus, abençoa todos os irmãos que estão nos assistindo no Brasil, em Portugal, na Suíça, na França, onde eles estiverem, Senhor Deus. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bênção esteja com cada um deles. No nome de Jesus. E agora nós vamos estar também ouvindo o nosso querido Gabriel com a música Lord, You Are Good. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Louve com a gente. Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are God. Yes, Lord. E agora nós temos aquele momento com dos nossos aniversariantes, pessoas nossas queridas que fizeram aniversário, estão fazendo essa semana, como o nosso querido Paulo, esposo da Rosana, nosso grande abraço, a Catarina, um grande abraço para ela e um beijo, a nossa querida Geisa, um beijo, parabéns, Deus te abençoe, e também nossos queridos irmãos Daniel e a Vânia, que estão comemorando aniversário de casamento. Que Deus os abençoe e dê muitos anos juntos, felizes, na graça do Senhor. E para aqueles que estão nos assistindo agora e estão fazendo aniversário, ou lembra de alguém que está fazendo aniversário nessa semana, ou vai fazer, também estendemos aqui os nossos parabéns. Então vamos estar orando por eles, amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida do Paulo. Senhor, abençoa, Senhor, o nosso irmão, nosso querido irmão. Abençoa ele com toda a sorte de bênçãos, Senhor Deus. Todos os projetos, todos os sonhos, Senhor, que o nosso querido tem, Senhor Deus, no nome de Jesus. Pai, também abençoa a Catarina, Senhor Deus. Dá a ela sabedoria, Senhor, dá a ela a tua bênção no nome de Jesus. Também, Senhor Deus, a nossa querida Geisa, abençoa, guarda, no nome de Jesus. E também, Pai, abençoamos agora também a vida do Daniel e da Vânia. Senhor, aniversário de casamento, que o Senhor continue derramando das suas bênçãos, do seu amor, na vida deles, na família, nos projetos, em todas as coisas, Senhor. E aqueles que estão a fazer aniversário essa semana, ou vão fazer, nós também estendemos a tua bênção, a tua graça, no nome de Jesus. E agora a gente vai ter uma música especial com o pastor André, Lord, I give you my heart. Que nessa noite que você possa realmente entregar o seu coração para o Senhor e que você possa cantar junto conosco, analisando essa letra dessa música, analisando que você está dando o coração para o Senhor. E Ele aprecia muito quando nós somos agradecidos a Ele. Amém? This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Paz Link Church, venho aqui agradecê-los por todas as orações de cada um de vocês, de cada um dos nossos amados amigos e irmãos que durante esse período se preocupou tanto conosco, orando pela Camila. Graças a Deus, em casa nós prosseguimos com ela, fazendo todas as fisioterapias, ainda consultas, verificando todos os índices do corpo dela para que voltem à plena normalidade. Mas é tão bom ter ela em casa. Você que é pai e mãe, imagina, né? E sabe como isso funciona nessas horas. Mas, por favor, receba a minha profunda gratidão, meu profundo amor por cada mensagem, por cada carinho, por cada oração. Que o Senhor continue nos mantendo assim, unidos no espírito, na hora de sorrir, na hora de chorar. Então recebam o meu beijo, meu amor, o amor da minha família, meu amor eterno por vocês. Muito obrigado, Pastor André. Muito obrigado, Link Church.
Bem, então nós vamos começar então o nosso momento de reflexão, o nosso momento da palavra. E eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração com você. Mais uma oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos trazer paz, trazer agora a compreensão e que o Espírito Santo de Deus possa falar muito ao nosso coração. Agora é um privilégio para mim poder trazer a palavra de Deus mais uma vez e poder também, junto com os meus irmãos, receber essa palavra ao meu coração e ser trabalhado por ela. Feche os teus olhos. Deus, te agradecemos por este momento, o momento da tua palavra, e sabemos o quão ela é importante para nós. O quanto ela nos ajuda na caminhada, o quanto ela satisfaz o nosso ser, Deus. E nesta hora é o que nós te pedimos. Que o Senhor nos ajude a seguir nesta nossa jornada de vida, aprendendo da tua palavra, fincando as nossas bases na tua palavra. Espírito Santo, eu quero agora colocar a minha vida nas tuas mãos. E eu quero te pedir, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada uma das pessoas que estão por detrás desse sinal de internet, das telas que estão assistindo, seja no mobile, na TV ou aonde estiverem assistindo. Que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida e que eu fale o que o teu Espírito tem ministrado ao meu coração. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de poder falar do teu evangelho, falar da tua palavra, trazendo o conhecimento de estarmos com a nossa vida diante do teu altar e também, Deus, de vivermos uma vida conforme a tua vontade. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Bem, hoje nós chegamos então ao final do Salmo 51. Dividimos o Salmo 51 em 3 partes e hoje nós vamos então estar fazendo a última parte. Então presta bastante atenção, fique com a tua Bíblia aberta aí no Salmo 51. Irmãos, hoje nós vivemos em um momento onde o distanciamento uns dos outros tem sido sentido muito além dos 2 metros que tem sido impostos. Em alguns lugares eles dão 1 metro, em outros lugares 2 metros. E isso tem sido praticado em vários lugares. Esse distanciamento, ele vai muito além do que apenas esses 2 metros. É óbvio que se nós olharmos, nós vamos ver que ficar sem o abraço, sem o aperto de mão, sem cumprimentar as pessoas, o que é muito comum para nós fazermos, e eles sempre brincam aqui na Inglaterra que os brasileiros gostam de abraçar. O pastor Graham, o reverendo Graham aqui da igreja inglesa, ele sempre fala, quando ele já me vê, ele abre o braço assim para me dar um abraço, né? Ele fala, vocês gostam de abraçar, e é o típico do brasileiro. O brasileiro é assim, mas agora vivemos uma realidade bem diferente neste momento, e o aproximar, ou estarmos juntos, hoje tem que ser feito, ou no cumprimentar das pessoas, tem que ser feito como o primeiro-ministro faz aqui, não é com o cotovelo, a gente toca um cotovelo no outro, tem que ser mantido o distanciamento. E nesse distanciamento, não podemos estar próximos ou juntos como nós temos o costume de estar, e isso tem sido muito difícil para muita gente. Uma grande realidade hoje que nós vemos nas histórias das muitas pessoas que a gente conversa, e tem muita gente sofrendo com isso. Por exemplo, as crianças, elas estão longe dessa aproximação com os seus amiguinhos, porque elas têm que ficar em casa e tiveram que ficar em casa por um longo período. Mas existe aí uma esperança, não é? Que será o retorno aí das aulas que deve acontecer. Para alguns acontece já a partir de segunda-feira aqui em Londres, em outros lugares estão fechando. Vê que em cada lugar do mundo as coisas estão se tornando, são diferentes. Mas as crianças sofrem com esse afastamento, porque elas gostam de estar com os seus amiguinhos, ou mesmo com a sua família, vendo seus avós, e isso não está sendo possível. As famílias, por exemplo, também não podem ver ou estar com os seus familiares para matar a saudade. Encontros e reencontros, eles estão sendo o quê? Adiados, e isso também causa dentro da pessoa uma ansiedade, porque elas estão sofrendo por não terem os seus entes queridos por perto. E como é bom, não é? A gente poder sentar, estar junto, bater um bom papo com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem uma boa conversa, a confraternização. E faz muita falta também
o tempo de nós estarmos juntos como igreja. Esse distanciamento ele também tem acontecido conosco por não termos o nosso culto presencial. E estarmos juntos na comunhão dos irmãos. O culto pela internet é óbvio que não é a mesma coisa. Assim, meus irmãos, como as aulas também pela internet, eu estou fazendo aula do DCSI pela internet, pelo Zoom, é muito complicado, é muita coisa para você pensar, para mexer, e entra a página, sai a página. Para quem não tem muito costume nisso, acaba apanhando ali e você tem a sua atenção dividida na matéria que você aprende a manusear, por exemplo, o computador, a abertura de página. Então tem sido bem difícil. Esse culto online, ou mesmo as aulas online, estão aí para serem provisórios. E graças a Deus por isso. Então nós temos a responsabilidade de ir nas aulas para mantermos o máximo de proximidade com a nossa matéria, com os alunos da nossa sala, com o ensino do professor, assim como nós também estamos juntos para manter essa proximidade como corpo de Cristo e não deixarmos de ter essa responsabilidade. Então o culto online, apesar de não ser o culto ideal que nós almejamos, hoje ele é uma ferramenta que nós temos, então é importante. E eu confesso, irmãos, eu tenho gasto horas de preparo desses cultos. Eu sei que o Neto tem ajudado também. E tudo isso com um só objetivo, de abençoar a vida dos irmãos. Eu sei que tem sido difícil esse distanciamento. Portanto, quando você se senta aí atrás desse culto para assistir, eu tenho certeza de que é um momento onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando na unidade da igreja e nós continuamos firmes e fortes, esperando o momento da reabertura, que eu tenho certeza que já vai acontecer em breve. Então vamos estar falando disso daí nos próximos cultos. Muitas coisas estão acontecendo aqui em Londres, então isso não é uma normalidade, mas o distanciamento tem afetado. E Davi agora também aqui no texto, ele deseja que essa aproximação com Deus ela seja fortemente restabelecida, e é isso o que acontece dentro do Salmo 51. Na primeira vez que nós falamos sobre Deus me limpa, ele está falando, Senhor me limpa, do verso 1 ao verso 7. Depois ele pede a Deus, como vimos semana passada, Deus me restaura, Senhor, versos 8 ao verso 12. E agora, hoje, Davi pede a Deus o quê? Que Deus o use novamente. Vimos a canção que a Gigi trouxe para nós, que foi uma canção onde nós pedimos para que o Senhor nos use, para que possamos ser usados por Deus. E este também deve ser o desejo que nós buscamos, o desejo de estar perto de Deus e tomarmos todo o cuidado e a atenção para não nos distanciarmos do chamado e para que as nossas vidas possam ser usadas por Deus e fazer o quê? A vontade de Deus, no serviço. E isso é consequência do quê? De uma aproximação, de um envolvimento. A aproximação, ela gera uma intimidade. A intimidade, ela gera o quê? Um envolvimento uns com os outros. E Davi diz agora, Senhor, usa-me. E ele diz, Senhor, usa-me novamente. Por quê? Porque ele já era um homem usado por Deus, mas o pecado estava impedindo isso na sua vida. Então, abra a tua Bíblia, eu acredito que você já até está aberto, em Salmo 51, do verso 13 ao 19, que é a última parte desse salmo para nós encerrarmos. E eu quero ler isso com vocês. Salmo 51, verso 13 em diante. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, se não eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos
e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Oh, que verso, esses versos são versos maravilhosos, de um coração que agora vê a esperança de uma aproximação com Deus. Uma vez que eu sou limpo por Deus, uma vez que eu estou sendo e sou restaurado por Deus, a pergunta agora que a gente deve fazer quando a gente olha para a vida de Davi e vê isso daqui é como isso irá impactar a minha vida e a vida de outras pessoas. E uma vez que Davi então está sendo lavado, limpo, restaurado e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, agora como é que isso vai afetar também outras pessoas? No caso ele diz transgressores, pecadores aqui. E isso começa por onde? Começa pela transformação do pecador. E esse é o desejo também de Deus para a humanidade, de que o homem reconheça o quê? Os seus pecados, ter um coração transformado, precisando do seu perdão, dessa restauração de Deus. No Salmo de número 103, versos 12 e 14, diz o seguinte: como o Oriente está longe do Ocidente, olha o que diz, assim ele afasta para longe de nós as transgressões. Vendo a distância, assim como o Oriente está longe do Ocidente, mostrando a distância, assim ele, Deus, afasta para longe de nós as transgressões. No verso 13 do Salmo 103 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra de que somos pó. Deus conhece, nada pega Deus de surpresa, ele conhece muito bem a estrutura daquilo que ele criou. E como é lindo nós olharmos para essa lição de Davi e vermos, por exemplo, que Davi tem esse desejo. E ele vê aqui, ele pede a Deus: Deus, eu quero ser uma referência e testemunho. Davi pede e deseja isso. Deus, eu quero ser usado por ti, sendo essa referência e sendo esse testemunho. Veja no verso 13 do Salmo 51, seguindo aí verso por verso. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O resultado de ser perdoado será que eu terei um forte testemunho para que outros possam ouvir o falar desses testemunhos de Deus e dos teus caminhos. Caminhos de perdão e caminhos de paz. E esse é o testemunho aqui que Davi ele está dizendo. Quando eles ouvirem, Senhor, o que o Senhor fez por mim, eles irão também querer voltar-se para o Senhor também. Eu serei, Deus, um exemplo e ajudarei outros a serem tocados por ti, ó Deus. Que coisa maravilhosa. Ver que Davi aqui ele fala isso porque ele sabe a responsabilidade dele. Ele é um rei, ele também é um grande salmista, alguém que coloca como ninguém diante de Deus as suas expressões e versos que tocam a nossas vidas até hoje, como esse que nós estamos vendo aqui. E a pergunta que fica é: você deseja ter uma vida de significado? Você deseja ter uma vida de testemunho ou ser uma testemunha? Ser efetivo? Ser uma árvore que produz fruto e conduz pessoas para a salvação? Ser usado por Deus? Então, quando nós olhamos para esses versos, olhamos para a vida de Davi, olhamos para esse segredo do que está sendo revelado para nós aqui, nós vemos que nós precisamos ter a nossa vida lavada, remida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. E Davi sabe: eu não quero, Deus, acabar como Saul, ou permitir que esse seja o meu fim, o the end, o final da minha vida, mas sim que esse seja um recomeço de uma vida firme e feliz contigo, Deus, sendo usado pelo Senhor. É como se Davi estivesse a dizer aqui: Deus, eu não quero que o final seja esse, sem significado e um final ruim, mas eu quero, Deus, que o Senhor tome a minha vida e use a minha vida para a tua glória, Deus. E Davi diz isso com muita propriedade. E todos possam ler e ver em minha vida esse conserto e a restauração de Deus, aquilo que o Senhor
está fazendo em mim. No verso 14 ele diz: livra-me das culpas dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. E esta é uma das partes aonde o salmista ele pede a Deus que Deus remova. Isso ele já fez por várias vezes nesse salmo. Vê que Davi é incansável pedindo a Deus: Deus me limpa, o Senhor me limpa, Deus me limpa novamente. Por quê? Porque ele tem essa preocupação, ele quer ter certeza de que as suas culpas, os seus crimes, no qual aqui se inclui o crime contra Urias, o pecado dele, que nós estamos tratando disso, você lembra lá no começo do que nós temos falado. Agora os estudiosos aqui, eles dão que Davi ele se dirigia também a Deus aqui, quando ele faz essa referência, não somente ao crime contra Urias, mas ele também, por causa da maneira de dizer da época, o estilo de linguagem, que isso inclui a injustiça. Deus me livra desses crimes de sangue, não somente o sangue por causa do cometido contra Urias, mas também das injustiças, Deus. Porque Davi ele sabia que como rei, ele vivia num contexto e numa época totalmente diferente da nossa. E essa época que ele vivia era uma época de guerras, uma época de batalhas, de reinos, onde ele como rei ele tinha um papel importante nas decisões do povo, e ele também deveria tomar essas decisões. E poderia ser que dentro desse seu reinado ele tivesse cometido ou iria cometer então erros e injustiças. Mas ele pede a Deus: Deus, eu quero andar, eu quero estar firme dentro dos seus estatutos para mim poder andar corretamente, o que é uma grande lição para nós. Ter esse desejo de estar limpos, ter esse desejo de andar com Deus, ter esse desejo de fazer a vontade de Deus. E ele fala: Senhor, me tira as minhas culpas, porque minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. No Salmos 38, 4, no mesmo Salmo, o versículo 18 do Salmo 38 diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. No Salmo ainda 51, que nós estamos trabalhando na parte B desses versos que a gente leu, ele diz assim: e a minha língua aclamará o quê? A tua justiça. Ele está dizendo: eu poderia testemunhar, Senhor, com meus lábios a sua justiça e sem culpa, pois o Senhor o quê? Me perdoou. Vê que Davi ele está com esse desejo e é incansável diante de Deus. E quantas vezes nós nem ligamos para isso? Olha que lição linda de nós colocarmos isso como uma prioridade na nossa vida. No Salmo 32, lembra? Faz parte daqueles salmos que se dá como a mesma situação aqui que Davi está vivendo. No Salmo de número 32, no verso 5, olha o que ele diz: então reconheci diante de Deus, diante de ti, o meu pecado, e não encobri o quê? As minhas culpas. Eu coloquei diante de Deus. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Vê Davi que certeza de estar diante de Deus. Davi está dizendo com todo o seu coração. E quando ele fala lá no Salmo 51, aclamará, e a minha língua clamará ao Senhor a tua justiça, Deus. Ele está dizendo, essa palavra aclamará, vem do hebraico hanan, que quer dizer exclamar ou gritar com alta voz, como se fosse cantar. Porque tanto no antigo hebraico, como no hebraico mais moderno, tem um sentido de canção e canto, mas sendo colocado com júbilo. Lembra dessa palavra? Como uma atitude a Deus. E esse termo, aclamar, ele ocorre 50 vezes mais ou menos no Antigo Testamento, e 25 vezes, metade dessas vezes que ocorre no Antigo Testamento, ocorre nos livros de Salmos. Então vê que interessante, nos capítulos de Salmo, essa palavra é uma palavra muito comum. Então ela também aparece pela primeira vez aqui, esse aclamar, em Levíticos 9:24. O que está acontecendo em Levíticos 9:24? Quando Arão e os seus filhos são separados para o trabalho no templo e do sacerdócio. E o povo aqui está jubilando na conclusão dessa consagração deles para o trabalho no templo e para o sacerdócio. E Moisés, então, quando Moisés e Arão eles entram então
na tenda do encontro, quando eles saem, ali eles começam então a abençoar o povo. E o que fala nos versos ali de Levíticos, no capítulo 9? Diz que eles abençoando o povo, a glória do Senhor, então, apareceu a eles, ao povo, e saiu fogo da presença de Deus e consumiu o holocausto e também todas as porções que estavam no altar. E quando o povo viu isso, aí veio a palavra, eles gritaram, eles jubilaram, eles aclamaram ali com alegria, prostrando que o rosto em terra. Vê como é lindo nós vermos esse desejo de Davi. Davi falou, eu não quero, Senhor, eu quero falar para todo mundo ouvir, uma pessoa que demonstra a sua restauração em Deus. Qual tem sido o nosso aclamar da salvação de Deus na nossa vida, do que Deus tem realizado por nós? Será que nós temos esquecido, não temos prestado atenção? E como às vezes nós damos oportunidade para que coisas vão entrando na nossa vida e entupindo ali a nossa conexão com Deus. Eu me lembro uma vez em Portugal, na igreja lá em Portugal, onde eu pastoreava, na igreja antiga, ela tinha 3 andares. E no último andar, ele ficava praticamente no level, porque a rua ela era tipo uma ladeira, então ele ficava como se fosse o térreo, né? E ali eu lembro que um dia me ligaram, porque teve uma grande chuva ali em Portugal, de muito vento, e era aquela época em que as folhas estavam todas no chão, e eu lembro que o vento, o que ele fez? Ele levou todas as folhas para o salão, que era na parte de baixo. Então tinha um salão coberto, e a parte da cozinha e outro salão interno. Então era uma área bem grande, e eu me lembro que quando eu cheguei lá, por causa da chuva e talvez dos canos que acabaram entupindo por causa da chuva, eu me lembro que nós estávamos com água lá de quase 50 centímetros em toda a parte de baixo. E na hora eu pensei, as salas de aula, a cozinha. Eu fiquei logo imaginando o que será que nós perdemos ali, porque estava com bastante água, virou uma piscina ali. Aí eu lembro de que eu arregacei as calças e ali pus a calça no joelho ali para poder entrar naquela água, e eu fui até onde eram os ralos, que eu lembrava onde era o ralo, porque não dava para ver nada. E na hora que eu olhei, estava um monte de coisa enfiada nos canos. E eu tentava tirar e nada funcionava para conseguir desbloquear aquilo. Uma por causa da falta de visão, que a gente não tinha, saber onde que a gente estava pisando, mas eram grades que tinham ali. E o interessante é que eu liguei para um dos pastores, que inclusive ele foi mestre de obras, e ele falou para mim, André, faz o seguinte, vai em tal lugar, pega um compressor que a gente tem, com cuidado, pega mais uma pessoa e você coloca o cano o tubo do compressor, que tinha um cano longo, leva até dentro desse cano, coloca um pano ali e fecha bem, sela bem a entrada e bombeia umas 2, 3 vezes essa máquina de ar compressor de ar, né? Ar comprimido. E eu fiz isso, irmãos, na terceira vez, a sujeira toda desentalou o cano, e eu lembro que na hora já dava para se notar a diferença de que tudo estava começando a fluir, e quando eu fui do outro lado, que era onde passava a linha do trem, eu olhei para a parte de fora, tudo era só pedra, tinha pedaço de galho, pedaço de flor, de plantas, de folhas, e eu olhei para aquilo estava impedindo a passagem do ralo, e aquilo desceu tudo cano abaixo. E eu estava tentando trazer aquilo para mim, estava se tornando até mais difícil de tirar. Quando então a pressão foi colocada, aquilo desceu naturalmente. E Davi sabia que a sujeira que ele tinha dentro do seu coração, aquilo precisava o quê? Ir embora, fluir novamente, e o seu organismo precisava receber de Deus uma nova estrutura para a sua vida, um novo momento para a sua vida. Ele queria ser limpo de toda essa sujeira e de toda essa experiência. Eu não sei, Neto, se tem aqui uma folha. Pega essa folha aqui para mim. Eu até peguei uma das folhas, o Neto vai me ajudar aqui. Irmãos, é tão interessante que quando a gente olha, por exemplo, falando, que Davi está falando, eu quero Deus ser um instrumento do Senhor para trabalhar com pessoas, com transgressores, eu quero aclamar, e esse aclamar é ser testemunho de Deus. É muito interessante que hoje nós vivemos
dentro do nosso contexto, é como se como se as pessoas, por exemplo, chegassem para você e falassem: olha, você pode me dar uma folha em branco? E você chegasse para a pessoa e falasse: olha, eu entrego para você uma folha em branco, toque uma folha em branco. E aí você pegasse essa folha em branco e você olhasse essa folha em branco e falasse: puxa, mas o pastor André me deu uma folha e está com uma mancha na folha. A primeira coisa que a gente vai notar quando eu entregar uma folha assim para você é a mancha que está na folha. Você não vai ver as partes brancas da folha e falar: eu poderia usar outras partes, mas eu vou olhar primeiramente aonde? Na mancha. E é interessante que quando nós olhamos também para o contexto cristão, é mais ou menos isso que muitas pessoas elas olham. Elas veem na vida das pessoas, ou na vida de outros, porque às vezes a gente olha com um olhar de julgar. A gente olha exatamente isso, a gente vê vidas vindo para Jesus, a gente olha exatamente para essa mancha. E a gente fala: puxa, não dá para mim usar esse papel. O pastor André me deu um papel que eu quero um papel limpo, me dá um papel limpo. Mas é interessante que isso é do homem. Sabe como Deus ele olha para a gente quando a gente entrega essa folha da nossa vida? Assim. Deus ele olha para isso e ele simplesmente tem o poder de tirar, de remover essa mancha e de entregar uma folha completamente limpa. De entregar novamente isso aqui. É isso que Deus ele deseja fazer da nossa vida, entregar para nós algo completamente limpo. E esse é o papel de Deus. É por isso que Deus ele prepara o sacrifício do seu próprio filho. É por isso que Deus ele quer perdoar os nossos pecados. E no verso 15 do capítulo 51 dos Salmos que nós estamos estudando, Davi diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Os meus lábios, Senhor, estavam selados, fechados e calados por causa do pecado, mas agora eu estou sendo restaurado por ti e perdoado das minhas culpas. Senhor, dá palavra, abre que a minha boca possam sair palavras verdadeiras, sinceras, dedicadas em louvor ao Senhor. Antes a minha vida era assim, toda manchada, Deus. Agora o Senhor limpou, o Senhor foi lá e apagou e começou a escrever nessa lousa novamente. A minha história está sendo reescrita agora, sem manchas. O profeta Isaías, que é um livro que nós estamos começando a estudar agora, ou a ler nos parceiros da Bíblia, ele diz assim, no capítulo 6, versos 5 e 8. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos, nessa visão linda que ele tem de Deus, da presença de Deus. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela ele tocou na minha boca e disse: olha que lindo, veja, isso tocou em seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. E então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Que o Senhor possa fazer isso conosco. E ele diz ainda no verso 15 do Salmo 51, e a minha boca o quê? Anunciará o teu louvor. O mundo saberá que através de minha história o Senhor está trabalhando. O Senhor me livrou da minha culpa. Davi ele está se expondo, ele está falando: olha o que Deus fez por mim, com sinceridade de coração, que ele queria fluir em Deus, ser um referencial em Deus. Quantas experiências se eu fosse falar da minha vida. E olha, tantas pessoas que eu convivo, que eu vivo, que eu andei junto e que eu ando junto, que eu vejo o trabalhar de Deus, e quanto é lindo ver esses vasos usados por Deus. E eu tenho um vaso desse dentro da minha família. E graças a Deus por isso, que através desse vaso a minha família praticamente inteira se entregou a Jesus. E hoje eu posso dizer que eu tenho esse Deus como a referência. A minha mãe tem sido um grande exemplo desde o dia que ela se converteu. E eu gosto de ouvir as histórias da minha mãe quando ela conta. Quando ela fala sobre o que Deus fez na vida dela, como ela se achegou a Deus, a testemunha do que
quer ser uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente olha para ela tão franzininha, ou às vezes a gente olha uma mulher, uma dona de casa, e na época da minha mãe, mas você sabe disso, há uns anos atrás, quando eu era mais novinho, quando eu era jovem, criança, a minha mãe, ela cuidava, ela ficava em casa, ela ia passar roupa para a vizinha, fazer os afazeres dela no lar também, para cuidar dos filhos. E eu vejo quanto a minha mãe corria de um lado para o outro para fazer também a obra de Deus, para ser usada por Deus. E uma destas vezes em que eu vi ela sendo esse testemunho de Deus, e essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa da igreja sobre este assunto, que é quando a minha mãe, quando eu conheci a Ana Cáceres, que eu sempre vi ver falar aqui da família Cáceres, porque ela assiste nosso culto, manda pra gente orar pelos aniversariantes, oramos, acho que foi semana passada, pelo aniversário de casamento deles. E a Ana Cáceres, eu lembro que o Cláudio, a Ana, os seus filhos, quando eu mudei para a casa que era da mãe da Ana, e nós chegamos lá para ir ver a casa, que a mãe dela levou a gente para conhecer a casa, porque a gente estava pretendendo mudar para lá, alugar essa casa. Eu lembro de ter entrado lá e a gente foi para a área de serviço. Era onde tinha o tanque, lembra disso no Brasil? A gente tinha o tanque, tinha uma muretinha e a Ana morava do outro lado da muretinha, na casa que ficava na parte de baixo. E aí a mãe dela tinha outras casas, né? Ela alugava essa casa que a gente estava indo morar, a mãe dela alugava. E a Ana tinha 3 filhos e a minha mãe 3 filhos. Olha que interessante. E eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei, eu fui nessa área de serviço, veio o filho da Ana mais velho, que é quase a mesma idade, eu sou um pouco mais velho que o Leandro. E o Leandro olhou assim pelo muro e ele falou, vocês vão mudar para aí? Eu falei, meu pai e minha mãe estão querendo mudar aqui. Irmãos, eu nunca mais esqueço dessa cena. A partir daquele dia, todas as vezes que a minha mãe ela ia naquele tanque, ou que ela cantava seus hinos, fazendo a janta ou o almoço, porque a janela era de frente, quase para essa mureta, e depois era a área de serviço, eu me lembro do Senhor operando na vida daquela família inteira. E Deus começando a trabalhar na vida daquela família. E aquela família veio para Jesus. E hoje, graças a Deus, são servos do Senhor. E através deles, muitas outras pessoas vieram. São pastores. E Deus tem usado muito a vida deles. E eu olho assim e eu falo, isso não é Deus? Isso não é o Espírito Santo de Deus? Não é sermos uma ferramenta de Deus? Minha mãe, que não conhecia Jesus, um dia se entrega a Deus e começa a ser um canal de Deus, assim como hoje Deus está usando a minha vida, Deus está usando a sua vida, e nós sermos esse canal de Deus. E agora Davi ele vai dizer, nos versos que restam, que são 4, nesses últimos 4 versos, ele vai pedir ao Senhor. Davi, ele quer ele vê que a sua relação de comunhão com Deus, ela começa a ser restabelecida. E ele diz assim no verso 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Deus está falando aqui. E é interessante que a parte A do versículo aqui é como se Deus falou assim, eu não tô, quando ele fala não te deleitas, algumas versões dão comprases, ou queres, ou deseja, e a parte B, e nem te agradas em holocaustos, algumas versões dão agrada, talvez é essa que está na tua Bíblia, tens prazer, ou gosta, ou queres, parece que é a mesma coisa, mas Deus está falando assim, é como se Deus estivesse dizendo assim, Deus, tu não ficas encantado, entusiasmado com o sacrifício e nem te satisfaz com os holocaustos, como forma de pagamento pela minha dívida, Senhor. Não é isso que o Senhor quer, porque se fosse dessa forma, eu os traria. Mas, aliás, Davi ele sabe que não existia nada dos pagamentos que pudesse cobrir o pecado dele. Lembra que eu já falei isso? Porque o que Davi cometeu o pecado, ele mereceria a morte, mas pelo seu coração contrito e quebrantado de Deus, ele sabe que Deus, pela sua misericórdia, o perdoaria. Aliás, o sacrifício ideal viria através do próprio Davi, da linhagem de Davi, que seria no final o nosso Jesus Cristo, que nós vamos agora estar comemorando, não é? Na Páscoa, agora em abril, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição
após 3 dias. É isso que nós comemoramos, é Deus. E Davi, é Deus vindo a esse mundo. E Davi aqui, então, ele está dizendo para Deus: Deus, o que eu quero é que o Senhor esteja contente e se agrade com a minha vida. E eu venho a Ti com um coração quebrantado de verdade. Será que a gente pode dizer isso para Deus a nosso respeito? Deus, eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. Reconhecer esse sacrifício de Jesus, reconhecer o que Deus tem feito por nós, reconhecer que nós podemos ser usados por Deus independente de onde a gente estiver. E ele termina assim, então, os versos 18 e 19. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. É interessante que essa última parte, alguns estudiosos, eles acreditam que elas foram adicionadas, esses versos, que fala, por exemplo, de Jerusalém e dos sacrifícios, elas foram adicionadas, alguns estudiosos defendem isso, após o exílio babilônico. Então não teria sido na época de Davi. E elas foram adicionadas como uma oração nacional de restauração em sinal de arrependimento do povo por sua desobediência e apostasia. Porque se você lembrar da história do povo de Israel, você vai ver quanta coisa aconteceu. Mas seja como for, se Davi escreveu, porque Davi ele sabe que para ele estar com as suas estruturas intactas, com os muros intactos, com a sua vida intacta, ele precisava andar nos caminhos de Deus. E se ele não andasse, ele sofreria como rei, ele teria suas baixas, ele estaria exposto em seus muros e Deus não se agradaria de seus sacrifícios. E agora, seja como for, porque se nós olharmos para essa história, seja se foi escrito no exílio, após o exílio babilônico, é interessante nós vemos que há uma lição de Davi aqui. Davi está demonstrando, Davi estava mostrando o que é nós chegarmos diante de Deus com o nosso coração puro, pedindo a Deus realmente com o coração quebrantado. É uma grande lição que o povo, se nós olharmos para a história de Israel depois do reinado de Davi, nós vamos ver que o povo, infelizmente, mais uma vez, não obedeceu muitas das vezes. E o povo de Israel, então, estaria numa sequência de erros. Olha que interessante, que lição. O povo vai ter Salomão como rei, depois o reino vai se dividir, reino norte e reino sul. Aqui nós estamos mais ou menos na época 1000 a.C., no ano 722, os assírios então tomam o reino norte cai, esse reino dividido, e mais para frente, no ano 586 a.C., então 100 e poucos anos depois da queda do reino norte, o reino sul, Judá, é levado então para a Babilônia, como cativos da Babilônia. E encaixa muito bem até falarmos nessa questão de que talvez esses versos tenham sido adicionados depois como um memorial de que, puxa, a lição não foi aprendida e a gente precisa aprender que nós precisamos obedecer a Deus e ter um coração em Deus. Davi, ele está aqui demonstrando o quanto ele conhecia essa importância e essa responsabilidade. Então eu concluo, irmãos, dizendo que uma vez que Davi está limpo, ele sabe que ele pode se tornar uma grande ferramenta nas mãos de Deus. No reino, se ele sabia que ele precisava se colocar na mão de Deus. Salmo 68, 18 e 19 diz assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Por quê? Porque eu fui a Deus da forma correta. Fui a Deus da forma que deve ser. E outra, é muito interessante quando a gente olha para esses versos finais também, que Davi, ele sabe que a sua oração, ele pode também orar pelos seus irmãos. Ele pode agora flui, porque ele está em comunhão com Deus, ele está em comunhão com seus irmãos. Ele pode orar pelos seus irmãos, ele pode saber que a sua oração vai ser atendida, porque ele tem a sua conexão restabelecida. O distanciamento, lembra que nós falamos do início? Ele agora voltou a ter a aproximação. Lembra da primeira parte do verso 16, em que o salmista ele diz assim:
lá no verso 16 do Salmo 51. Tu não te deleitas em sacrifício e nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Agora aqui no verso 19, após a verdadeira restauração, seja de Davi ou do próprio povo, talvez que tenha escrito isso mais tarde, eles estão livres para chegar na presença de Deus com as suas atitudes puras de adoração e de ofertas de sacrifício, que eram comuns na época do tabernáculo, naquela época. E nos Salmos, então, 51:19 diz: e então o Senhor se agradará, que agora sim o Senhor vai ficar entusiasmado, o termo aqui, ele vai ficar encantado com as minhas ofertas. Por quê? Porque o Senhor está vendo que os meus sacrifícios são sinceros, as minhas ofertas que eu ofereço ao Senhor de um coração puro. E C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se você estiver bem com Deus, provavelmente estará de bem com todas as criaturas com as quais você se relaciona. E no projeto da Bíblia Cantada, eu queria hoje, que é o projeto que o Marcos faz, eu queria terminar com um salmo, que é um salmo de Davi também, que é o salmo de número 36. E nesse Salmo 36, Davi faz algumas ponderações no começo. Ele começa a mostrar o coração do ímpio, que eu acredito que Davi aprende uma grande lição, e nós também aprendemos uma grande lição. E Davi mostra a benignidade e a bondade do Senhor, a diferença do que é estarmos dentro de Deus. E olha que interessante, eu só vou ler porque você vai ouvir essa canção. Há no coração do ímpio, Salmos 36, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Verso 2, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, ou seja, ele se acha tão importante. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Qual tem sido a nossa atitude? Algo parecido com isso? Verso 3, as palavras da sua boca são malícia e dolo, ou seja, são maldosas e traiçoeiras. Abjurou o discernimento e a prática do bem, ou abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. No seu leito, maquina a perversidade, planeja o que é a maldade, planeja o que é mal, e detém-se em caminhos que não é bom, não se apega e não se apega do mal, ou seja, nunca rejeita o mal, sempre está grudado com ele. Agora, do verso 5 em diante do Salmo 36, diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo, ou seja, as tuas decisões são tão insondáveis como o grande mar. É impossível de a gente conseguir entender a grandiosidade de Deus. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras de suas asas, se refugiam no Senhor. Fartam-se ou banqueteiam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti, aqueles que estão em Deus, em ti está o quê? O manancial da vida, fonte da vida, alguns dá como rios da vida. Na tua luz, quando nós estamos em Deus, nós vemos a luz. Que lindo! Que nós possamos aprender essa verdade, e que nós possamos ouvir esta canção e meditar em Deus, meditar naquilo que o Senhor tem falado para nós, para que o Senhor trabalhe em nós. Fique com essa canção. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus em seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos. Ele diz que sua iniquidade não será descoberta nem detestada.
As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém sem caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Tua bondade, Senhor, chega até o céu, até as nuvens, a tua fidelidade, a tua justiça como montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo mais profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Por isso, filhos dos homens acolhem as suas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente de suas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Não me cale na insolência, nem me revira a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros na iniquidade, estão destruídos e já não podem se levantar. Sua bondade, Senhor, chega até o céu. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus em seus olhos. E depois dessa canção só nos resta nos derramar na presença de Deus agora e pedir ao Senhor em oração, para que Ele visite o nosso coração, a nossa vida e vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algumas decisões que não têm agradado a Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor nos restaure, que o Senhor restabeleça a nossa afinidade, diminua esse distanciamento para que nós possamos estar próximos com Deus. E eu queria orar com você agora, por você, se você tem alguma pessoa que você orasse por esta pessoa, agradecendo a Deus. Agora somente coloque o teu coração diante de Deus e faça essa oração junto comigo. Deus grandioso, maravilhoso, que tem estas porções da sua palavra tão lindas, Deus. Eu te agradeço de todo o meu coração pelo esse privilégio de poder conversar e passar da sua palavra com os meus irmãos, Deus. Quão gratificante é para nós, Senhor, ouvir sobre a tua benignidade, sobre a tua fidelidade, Deus, que são como mananciais para a nossa vida, Deus. Por isso, faz em nós uma grande obra, Senhor. Visita cada lar agora, visita cada casa, cada irmão, que nós possamos ter a nossa atenção chamada, Deus, a Ti, e que possamos ser restaurados, restabelecidos, limpos e, como Davi, ser usados por Deus. E em nossa vida estamos muitas vezes nos distanciando da Tua vontade. Traz agora, Senhor,
Pai, um conserto contigo, uma direção na nossa vida, para que nós possamos fazer a tua vontade e sermos usados pelo Senhor, usados para a tua glória, para a tua honra, para a salvação de vidas. Deus, derrama em nós um espírito de ousadia, de discernimento e um espírito, Senhor, disposto a te servir, Senhor. Desperta em nós a atenção, a chamada, Senhor, para a vida, mas para a vida eterna, Deus, não para essa vida passageira cheia de surpresas, Deus. Para que nós possamos estar firmes do Senhor e não sermos surpreendidos pelas ciladas do diabo e pelas ocasiões deste mundo. Deus, nos ajuda, abençoa cada lar, cada família, ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes e fortes. Abençoa os nossos jovens, as nossas crianças, cuida de cada um deles, Deus. Sabemos que eles vão voltar agora para as escolas, um período novo para a vida deles aqui em Londres. Outros, Senhor, estão parando em outros lugares. Deus, seja qual for a situação que ocorre dos meus irmãos que assistem esse culto hoje, Deus, vá, visite e ajuda em cada necessidade, desde o mais pequenininho, das criancinhas, dos bebês, até os mais velhos, Senhor, das necessidades, Senhor, que precisamos para a nossa sobrevivência nesse mundo e das necessidades que precisamos para a nossa sobrevivência e a nossa chegada até a eternidade rumo ao Senhor, ao lar celeste. Nos ajuda, Deus, cuida de nós, nos dá, Senhor, em nosso coração um desejo de te servir e de te louvar. Abençoa cada vida. Cuida, Deus, vá com o teu Santo Espírito. Vá, Senhor, ministrando durante essa semana e nos ajuda a manter o Salmo 51, 38, 32 em nossa cabeça, Deus. Nos ajuda a manter, Senhor, em nossa mente esses 3 tópicos. Se o Senhor me limpa, o Senhor me restaura, o Senhor me usa, para que a gente sempre saiba onde recorrer no dia da necessidade, Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por, Senhor, ser o nosso Pai, que nos ajuda a continuar, Senhor, rumo à nossa jornada celestial. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, irmãos, nós estarmos juntos todo esse tempo. Eu sei que hoje foi a última tópico que eu falei sobre o Salmo 51. Semana que vem nós vamos estar falando, dando continuidade nessas lições tão lindas para as nossas vidas e estarmos fincando as nossas bases em Deus. E eu quero lembrar, reforçando os avisos que você viu, na semana que vem a nossa Santa Ceia. Então prepare os elementos e venha cear conosco, venha estar participando conosco da Santa Ceia. Então prepare os elementos, fique preparado então, que vai ser com certeza um culto muito especial. A reabertura da igreja, nós vamos estar anunciando como é que as coisas vão funcionar. Ainda tem muita coisa acontecendo aqui em Londres, você que mora aqui sabe que está acompanhando. Aos irmãos de outros lugares que talvez estão fechando as suas igrejas, não se desespere, irmãos. Se agarre em Jesus, ore pela tua igreja, pelo teu pastor. Não é um momento fácil, é um momento difícil, mas Deus tem cuidado de nós e que nós possamos estar firmes em Deus, no nome de Jesus. Eu agradeço a tua presença, que o Senhor abençoe as nossas crianças no retorno, aí as aulas aqui, como eu já orei por isso, e lembre-se de estar orando pelos pedidos e que o Senhor nos abençoe a todos, no nome de Jesus. E eu quero encerrar com a oração e a bênção apostólica. E até semana que vem, para estarmos juntos mais uma vez aqui com esse momento tão maravilhoso. Senhor, nos despedimos aqui agora deste momento, mas não da tua presença, Deus. Eu quero pedir que a sua presença esteja, Senhor, em cada lar, em cada coração. Pedir, Senhor, que o Senhor ministre, que o Senhor ajude nas necessidades, proteja e guarde cada vida. Muito obrigado por este período que temos tido nosso culto, período da palavra, em que podemos nos assentar e falar livremente, Senhor, da tua palavra, e que o teu Espírito tem falado conosco aqui. Nos ajuda a seguir nessa jornada, nos ajuda a manter firme, Senhor, com o Espírito, Senhor, realmente de força vindo do Senhor, e que o Senhor nos ajude a manter, Senhor, firme o nosso foco também. No nome de Jesus eu te peço, guarda cada lar, cada irmão, livra de todo mal.
no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Boa semana para você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos continuar na oração e firmes no Senhor. Então, até semana que vem. Um beijo. Fica com Deus.